Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Aprendiz do Grego Bíblico e hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre sílabas, acentos e outros sinais gráficos. Então fique atento que hoje temos muitas novidades, porque na aula de hoje a gente vai encontrar um pouquinho sobre as sílabas longas e as sílabas breves, vamos encontrar um pouco também sobre acento agudo, grave e circunflexo, as palavras proclíticas e as palavras enclíticas, aspiração branda e aspiração forte, trema, apóstrofo, crase e sinais também de pontuação. Então tem bastante assunto, fica de olho e a gente vai fazer isso de uma forma bem rápida e bem acessível também para que você possa compreender um pouquinho mais do grego bíblico, né? Vamos lá para as sílabas. As sílabas na língua grega ela tem a mesma função das sílabas na língua do português. Ela é como se fosse a junção de termos, né? A junção de sons que juntos são pronunciados formando aí uma só palavra. Como por exemplo, nós encontramos a junção da sílaba a com a sílaba mor, que torna então a palavra amor. A junção aí de mor com to, que forma morto, e outras também sílabas, né, como em benignidade, que a gente encontra a sílaba b junto com nig, com ni e com da e com d, tá? Então forma aí b, nig, ni, da, d. Então benignidade. Então nós temos isso aí, a junção de sílabas. Lembrando que no grego, assim como no português, todas as sílabas elas têm que apresentar aí ou uma vogal ou então um ditongo. Você não vai encontrar sílabas contendo somente consoantes. É necessário que tenha uma vogal. E essa vogal ela também serve para a delimitação do que vai, em que ponto você vai ter uma vogal, em que ponto você vai ter uma outra vogal também. Na língua grega, a sílaba ela pode ser considerada ou sílaba longa ou sílaba breve. Você tem essas duas diferenciações aí, o que faz uma ser diferente da outra. A sílaba longa, ela leva uma vogal longa, né? E a sílaba breve já leva uma vogal breve. Exemplo, vocês têm a palavra antropos. A palavra antropos, ela tem aí uma sílaba longa, que é a sílaba tro, que ela é formada aí por uma vogal longa, que é a vogal ômega. Então a vogal ômega ela sempre vai ser uma vogal longa. Ômega e eta também. Já a vogal ômicron e a vogal epsilon, você pode ter certeza que sempre são vogais breves. Então por isso que nós temos aí embaixo uma palavra que exemplifica uma sílaba breve, que é a palavra logos, tá? A palavra logos, tanto ló quanto gos, são sílabas breves por ser compostas de ômicron. E nós temos aí já um outro assunto, que é o assunto dos acentos. O acento no grego, gente, ele tem uma simples finalidade, que é a finalidade de indicar qual é a sílaba tônica, né? Qual a sílaba que nós levamos e colocamos ênfase naquela palavra. Por isso, e para isso, ela possui aí três tipos de acento, que é o acento agudo, acento grave e o acento circunflexo. O agudo e o grave, ele é igual no português. O agudo, né, ele é bem comum, a gente sempre utiliza. O grave, normalmente nós utilizamos na letra A, craseada, né, que é como se fosse a crase, né, que costumamos falar por aí, que é como se fosse o agudo do lado inverso. E nós temos aí o circunflexo, que no grego ele aparece de três formas diferentes, entretanto tem o mesmo significado e a mesma função, que é tanto com o chapeuzinho do circunflexo, que a gente vê no português, tanto como o tio, e também com um outro chapeuzinho um pouco mais arredondado que a gente não encontra no português. Mas são essas três formas que você acompanha na língua grega. Você pode observar aí que eu já separei para você uma frase, tá? Um texto que está lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 8. E lá no capítulo 1, no verso 8 da sua Bíblia, traduzindo, você encontra esse texto aí. Tá? E eu queria que você fizesse um simples exercício. Você parasse agora o vídeo, desse uma pausa, e aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar agora e vai começar a marcar, aí ou visualizar, se você não quiser escrever, você vai visualizar quais são os acentos que você encontra aí nesse texto, né? Você pode olhar palavra por palavra e você vai ver aí quais são os acentos. Detalhe, você vai reparar que além dos acentos em cima da palavra tem alguns outros sinais, e esses sinais a gente vai explicar à frente. Considere apenas aquilo que a gente já estudou. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre as palavras proclíticas e as palavras enclíticas. As palavras proclíticas são palavras monossilábicas que elas não têm um acento próprio e elas são pronunciadas junto com a palavra que segue elas, a qual estão intimamente ligadas, ou seja, elas não têm acento e elas são lidas e pronunciadas junto com a palavra que vem depois. Por isso que nós temos a inicial pro, né, no proclítica. E nós temos aí
algumas palavras que pertencem a esse grupo, que são 10 palavras que nunca levam acento, tá? Nós temos aí 4 formas do artigo, né? Que é o artigo que para o português seria o a, os e as, que no grego é roi, e ai. Nós temos também o advérbio de negação, que é o advérbio não no português, que no grego é como se fosse se lê, né? Se pronuncia como u ou uk, tá? Que é o advérbio não. E, no entanto, só tenho aí uma observação. Você pode olhar aí que a negação u ela pode aparecer com acento também, que é uma exceção. E nós temos 3 preposições, que é a preposição en, que no português é em, né? Nós temos aí o eis, que é o para, e o ek, que é o de. E 2 conjunções, que é a conjunção ros, ou ros, né? Que é como em português, e a conjunção ei, que é traduzida como si no português. Então temos essas 10 palavras aí, que são 4 artigos, um advérbio de negação, 3 preposições e 2 conjunções aí nas palavras proclíticas. Nas palavras enclíticas, nós podemos determinar elas como palavras monossilábicas ou dissilábicas, ou seja, que tem uma sílaba ou duas, que normalmente elas perdem o seu próprio acento e se pronunciam e que é pronunciado junto com a palavra que vem antes delas, por isso que é enclíticas, né? Tem a ideia aí de estar junto com algo que vem antes. E elas são consideradas como parte dela. É esse grupo, gente, o que faz parte aí? Nós temos a maioria das formas do verbo emi, que é o verbo eu sou no tempo presente, e também a maioria das formas do verbo femi, que é o verbo eu digo. Além disso, nós temos as formas do pronome pessoal mu, que é meu, moi, que é para mim, me, que é mi, su, que é teu, e soi, que é para ti, e se, que é ti. Além de também o pronome indefinido tis, que é alguém, e o pronome ti, que é alguma coisa. Detalhe que pode acontecer que as palavras enclíticas elas acabem transferindo o seu acento para a palavra que vem antes dela, a palavra precedente, fazendo com que essa palavra agora tenha 2 acentos. E nós temos aí um exemplo abaixo para vocês acompanharem da palavra anthropos. Anthropos estim. Naturalmente, normalmente, a palavra anthropos ela só tem um acento agudo que é na vogal alfa, que é na primeira que nós encontramos aí, já no início. Entretanto, quando ela está junta com a palavra estim, nós temos aí no exemplo que a vogal estim não tem acento e acabou passando para a palavra anthropos. E acabou tendo aí tanto o alfa do começo quanto o ômicron acentuado também. E temos outro exemplo aí do lado. Passando aí, vocês têm o texto lá de Atos, no capítulo 25, verso 24. E eu coloquei com a intenção de que vocês conseguissem agora observar palavras que fazem parte, se classificam como palavras enclíticas ou palavras proclíticas, para que você já exercite. Então, dê uma pausa aí agora na sua tela, tá bom? E já tente identificar aí e visualizar palavras que se encaixam nessa classificação aí. Só para vocês já terem uma resposta, a segunda palavra aí do texto é a palavra fecim, perdão. Essa palavra, se você for reparar, ela já não tem um acento. Então, você já pode classificar ela como proclítica ou enclítica. Olha os slides anteriores e você talvez já consiga ter a sua resposta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a aspiração. Na língua grega, as palavras que começam com uma vogal ou com um ditongo, elas levam um sinal chamado aspiração. Esse sinal, ele se coloca sobre a vogal inicial, né? Ou, caso a palavra for um ditongo, ele será colocado na segunda vogal desse ditongo. No caso de a palavra começar com uma letra maiúscula, vai acontecer de, em vez de você colocar acima dela a aspiração, você vai colocar ao lado dela. Não que você vai colocar a aspiração embaixo ou numa altura baixa, você vai colocar ainda numa altura elevada, entretanto, antes da letra maiúscula, tá bom? Então a aspiração ela vai indicar também como se pronuncia a palavra. Por isso que você tem 2 tipos de aspiração, que é a aspiração branda, que é como se fosse uma vírgula aí em cima da palavra, ou talvez aí fechando aspas, né, em cima de uma letra, perdão, que ela não afeta na pronúncia e não é considerada também na transliteração. Você tem também a aspiração áspera. Essa já é um pouco mais detalhada, ela é como se fosse uma vírgula ao contrário, né, para o lado contrário, e indica que a palavra ela é pronunciada de uma forma diferente.
né? Ela é como se tivesse um som parecido com o H do inglês, que a gente pode ler na palavra house, tá? Então, quando uma palavra ela possui essa aspiração forte, você já vai ter que ler de uma forma um tanto quanto diferente. Vamos lá agora para outro tema, que é trema. O trema, o sinal gráfico é o mesmo que a gente encontra no português e ele indica que duas vogais juntas não formam um ditongo, ou seja, são vogais que são partes de sílabas separadas. Vocês têm um exemplo de algumas palavras, como por exemplo a palavra escui, tá? A palavra escui, você tem aí que há uma separação silábica entre o y e o iota, né? Elas não são dentro de uma sílaba só, não são um ditongo, tá? São lidas e pronunciadas separadamente. E você tem também o exemplo aí da palavra proí, que é separada, né? O ômega do iota. Enfim, então o trema, ele é esse detalhe muito simples de ser compreendido e ele também tem o mesmo sinal gráfico do português. Vamos lá agora para o apóstrofo. O apóstrofo, meus amigos, ele acontece quando a palavra terminada com uma vogal breve tem após ela uma palavra que se inicia com a vogal, independente se é vogal breve ou não. Tá? Então, quando isso acontece, a vogal breve que estava no final da primeira palavra, ela acaba desaparecendo e no lugar dela é colocado um sinal de um apóstrofo. E aí nós temos o exemplo para que vocês possam compreender melhor a palavra dia junto com a palavra autu. Então você tira a letra alfa do dia, que se torna agora só um di com um apóstrofo, e você lê também como se as duas palavras fossem uma só. No caso, dia autu se transformou em diautu, que é através dele. E nós temos aí outro exemplo, que é a palavra apó, junto com a palavra arquês. O ômicron do apó some e agora se lê aparquês, que é desde o começo ou desde o princípio. Falando um pouco sobre crase, nós temos aí as crases como uma funcionalidade, com a função de juntar de que quando se junta uma palavra com outra, na verdade, ela identificar que houve ali uma fusão, uma contração de vogais, uma supressão, né? E essa união ela se indica com um sinal parecido com a aspiração branda, né? Que a gente viu lá no início, que é como se fosse aquela vírgulazinha em cima da letra, né? Que é chamado de corones. Não é corona, é corones. E é colocado acima da parte que foi contraída. Você tem um exemplo aí da palavra cai, junto com a palavra ean, que se tornou agora um can. Tá? Você vai observar ali que em cima da palavra can tem tanto um sinal do corones, né? Quanto também um acento agudo, então tudo em cima de uma vogal só. Isso pode acontecer, como também acontece de ter aspiração e vogal e acento em cima de uma palavra só, vocês vão reparar isso. Vocês têm aí também um exemplo da palavra cai, é keinos, que junta se tornou caqueinos, e a palavra to, junto com o onoma, que se tornou tounoma. Então vocês têm aí esses três exemplos. É bom você reparar que há uma diferença entre a aspiração, apesar de ser o mesmo símbolo, você vai reparar que tem uma diferença entre a aspiração e o corones ou a crase, né? Você consegue reparar isso porque a aspiração ela só vai aparecer em palavras iniciadas com vogal. Entretanto, no entanto, né, você pode saber que essas palavras aí, se você já olhasse a palavra cana, a palavra caqueinos ou a palavra tônoma, você identificaria que não faz parte esse sinal não faz parte aí de uma aspiração branda, porque não se iniciou com a vogal ou com um ditongo. Então, você já identifica que pode ser uma crase corones, tá? E você tem aí alguns sinais de pontuação. Vamos lá falar sobre sinais de pontuação. Os sinais de pontuação da língua grega, e para finalizar, tá? Vamos falar sobre isso. Ele tem alguns parecidos e iguais com a língua portuguesa, entretanto tem alguns que diferem. Exemplo: o ponto, quando você vê um ponto no grego, ele quer dizer realmente um ponto igual ao nosso do português. Uma vírgula no grego, ela realmente tem a mesma funcionalidade da nossa vírgula. Entretanto, no grego, existe uma pontuação chamada ponto alto. Ele é colocado a uma altura um pouco elevada, não é na língua a gente está acostumado a ver. Ele é colocado um pouco mais em cima, como se fosse na metade de uma letra.
E esse ponto alto, ele pode ser entendido por nós tanto quanto os nossos dois pontos, né? Como também o nosso ponto e vírgula, quanto também a nossa exclamação. E agora, como identificar isso? Isso você vai identificar através do contexto, tá? Do contexto do que você está lendo. E também o ponto e vírgula do grego, ele é como se fosse a nossa interrogação. Então, quando você vê um ponto e vírgula no texto grego, você pode saber que há uma pergunta ali, tá bom? Então, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um texto que está lá em Mateus 17, versículo 9 ao 13, e eu queria que você desse uma pausa aí de novo. E agora que você vai dar uma pausa, você pode olhar aí quais são os sinais que você encontra e ver se você consegue entender como eles funcionam para cada um de nós, se eles realmente têm o mesmo sentido que para nós ou se ele não tem. Já aproveita e observe se aí você vai encontrar uma crase, se você vai encontrar um apóstrofo, um trema, ou se você vai encontrar uma aspiração branda, uma aspiração áspera, ou se você vai encontrar aí palavras enclíticas ou proclíticas, tá bom? Então, amigos, esses aí são os nossos assuntos de hoje. Acredito e espero ter ajudado vocês, que espero ter passado aí da melhor forma possível. E lembrando que você pode nos acompanhar em outras redes sociais, além do YouTube. Lá no nosso Instagram está tendo muitas novidades, por termos começado há pouco tempo com o Instagram. Tem muita coisa lá, muita coisa nova, vocês vão acompanhar exclusividades lá. E também nós temos ali a oportunidade de estarmos juntos no Telegram. E ali no Telegram temos momentos muito legais, foi onde tudo começou ali com os nossos amigos. Ali a gente conversa, não tanto, né? Mas a gente passa bastante conteúdo quase todos os dias para que vocês possam acompanhar. Então acompanhe a gente nas redes sociais, eu espero você lá, já vai seguindo a gente. Eu espero poder te ver e dar um oi para você nas nossas outras redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.